Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à série Eu Decido o Meu Futuro Profissional, onde eu vou falar sobre técnicas, ajustes, alternativas, reflexões e estratégias para você alcançar essa vida profissional que você tanto deseja. E, claro, sem renunciar à vida que você já construiu, né? O seu nível de vida e a sua trajetória profissional. Eu sou Fernanda Fagundes, empresária, mentora de carreira e terapeuta, e hoje vamos falar sobre a gestão emocional no trabalho, né? Vamos lá, o que é essa gestão emocional, as emoções que às vezes nos levam para uma rua sem saída, né? E deixam a gente aí descoberto, desprotegido, digamos, entre aspas, em situações, né? Em situações que estamos vivendo no dia a dia, e principalmente em situações onde a maré está contra. Isso mesmo. Então vamos lá, como sempre eu gosto de começar fazendo uma definição, um contexto do que é a gestão emocional para mim, ok? Faça esse exercício também para você, porque é importante você começar a verificar alguma coisa ou estabelecer uma nova percepção de algo quando você determina um contexto, né? Para você, o que é isso, né? Para mim, eu vou falar para você o que é a gestão das emoções e para você o que é, né? Então vamos lá, eu vou te dar a minha opinião sobre o que é isso. Para mim, a gestão emocional é a administração, né, das próprias emoções. Não tem nada a ver com as emoções alheias que estão fora de você, e sim o que está dentro, né? Como você brinca, faz com esses malabares aí internamente de todas as emoções que temos, que são muitas, né? Tem estudos que falam que são 5 emoções básicas, por exemplo, outros que falam que são 7, e o último agora que saiu falam que são 27, né? Mas um fator em comum entre todos esses estudos é que eles falam de emoções básicas e emoções secundárias, né, que são consequências dessas emoções, das misturas que acontecem das emoções primárias, né? Isso é como as cores, né? Existem cores primárias e secundárias. É a mesma coisa na parte da gestão das emoções, ok? Então, uma vez eu estava num curso, né, só para você ter uma ideia, e eu tive, nesse curso, um professor falou que eram só 5, e ele usou o nome Marta para definir essas emoções básicas. E isso faz muitos, muitos anos, e para você ver como isso funcionou para mim, ficou memorizado. Eu não sei de onde ele tirou a Marta, não sei como ele estabeleceu isso, mas ficou dentro de mim. E para mim é muito mais simples para lembrar quando a gente associa, né? A memória é muito assim, é muito mais fácil você memorizar alguma coisa interessante quando você faz uma associação, ok? E nessas emoções básicas, eu usei, né? Ele usou o nome Marta e eu levei adiante. Isso faz, de verdade, uns 20, 25 anos que eu aprendi. Então, para mim, né, são essas 5 emoções básicas que podem ser ampliadas para 7, que tem 2 que eu vou te falar que tem mais sentido também, mas Marta é como a base. Então, o primeiro, o M, seria o medo, né? Essa emoção é como indiscutível, né, das emoções. Então, o M, que é da Marta, né, é o medo, depois o A, que é a alegria, né, essa emoção de expansão, o R, que é a raiva, emoção muito típica também quando você tem aquela tremedeira interna, né, da raiva. O T, que é a tristeza, e o A, que é o amor, né? Alguns colocam o amor em estudos científicos sobre a gestão das emoções, outros não, mas enfim, vai alterando um pouco. Mas para mim, essa como é a base, né? Medo, alegria, raiva, tristeza e amor. Depois tem outro que fala de 7 emoções, que também é interessante, porque ele inclui o nojo e a surpresa, né? Aquela emoção do nojo é muito também típica, né? É muito característica, né, do ser humano ter nojo. Então, existe essa emoção do nojo e da surpresa. Então, o que que eles usam, né, em comum da gestão das emoções, né? De quais são as emoções?
eles usam muito a questão de uma teoria que todo mundo sabe, né, que o Darwin, aí faz muitos e muitos anos, usou para falar sobre a teoria da evolução, né, do ser humano, né, e das espécies também. Então, ele era muito de observar e depois levar isso para o continente, para a vida dele, né, observar vidas no seu entorno, no seu ambiente natural e depois levar isso para ambientes urbanos, onde tem mais pessoas, né? Então, muitos pesquisadores, quando vão investigar as emoções, né, falar, olha, essas são as emoções básicas, essas são as emoções secundárias, né? Eles vão em tribos, né, de indígenas, muitas vezes, ou tribos, né, de aborígenes, né, que estão mais reservados dentro da nossa sociedade, eles ficam mais em comunidade, e eles não têm esse contato tanto com o urbano, então eles são mais, digamos que, neutro nesse sentido, e apresentam as emoções, né, para essas pessoas. Então eles falam, como você reage na tristeza, como você reage no nojo, como você... Então eles vão, tipo, investigando isso, né, nessas tribos, e depois eles levam para o meio urbano e vice-versa, para ver se a percepção dessas emoções coincide, independentemente do ambiente externo onde elas vivem. Então, aí eles vão tirando exatamente, ó, isso coincide, isso não e tal. Então, eles vão evoluindo no estudo científico e por isso que vai aumentando, vai diminuindo, enfim, tá bom? Isso é só para te dar um contexto científico das pesquisas que acontecem na gestão da emoção, que não deixa de ser percepções, ok? Percepções. E por isso que eu trabalhando com o nome Marta, para mim faz sentido, porque é muito básico, né? E muito cotidiano tudo isso. Então, isso para mim é a gestão da emoção. É como gerir 5, 7, 27, o que for, mas as suas emoções, gerir e administrá-las da melhor maneira possível e, claro, que tudo isso seja a seu favor. Você seja menos reativo, reativa e mais proativo, proativa, ok? Então vamos lá, vamos primeiramente aí entrando, né, no conceito, nesse argumento da gestão da emoção no trabalho, desmistificar um pouco as emoções. Temos a grande tendência de falar, essa emoção é boa, essa emoção é ruim, não, essa emoção está ligada a pessoas que são bem-sucedidas, má-sucedidas, enfim, por aí vai, né? Então, desmistificar as emoções te permite ver as emoções de uma maneira mais neutra. Então, como eu quero desmistificar? Falando, não existem emoções boas ou ruins. Não existe. Todas as emoções caem num saco que chama depende. Por que depende? Porque as emoções, elas vêm somente para dar um aviso. Olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, né? Vamos pegar a típica, medo, né? Que é conhecido por todos, até mesmo por um recém-nascido. O medo é muito básico, isso está lá na nossa amígdala, num centro muito pequenininho, ela é desse tamanhozinho, dentro do nosso cérebro, que está muito ligado aos nossos instintos mais primitivos, o que permitiu a nossa evolução como ser humano, como espécie, né? Também de proteção e procriação, o que for, mas permitiu que a gente esteja até hoje aqui, né? Essa amígdala, esse instinto mais primitivo. Então, o medo, essa é a casa do medo, tá? Então, o medo, ele vem avisar, olha, existe possivelmente um perigo. É o aviso do perigo. Cuidado, isso pode ser perigoso. Cuidado, você pode tropeçar nessa pedra. Cuidado, existe um buraco enorme aí. Cuidado. Então ele avisa você a ter mais atenção, a ficar com o instinto como de gato, né? Aí ficar todo arrepiado e falar, pode ser que aconteça alguma coisa. Então, esse instinto, né, do medo, da retração do medo, é o que permite você ficar mais alerta, em vez de caminhar mais assim, sossegado, tranquilo, é quando dá aquela sensação do medo e fala, opa, tem alguma coisa aqui. Possivelmente pode acontecer alguma coisa que possa me machucar, me ferir, psicologicamente ou fisicamente. Então, sentir medo
pode ser muito vantajoso, pode ser que salve a sua vida. Então aí você vai considerar o medo é positivo ou negativo? Depende. Depende de cada situação. Claro que em situações onde existe realmente um perigo físico e mental, sentir medo e como virar as costas e ir embora, isso salva a sua vida. Então ele é positivo. Agora, sentir medo onde você se sente preparado, preparada para fazer alguma coisa, e você estava esperando essa oportunidade faz tempo, mas sente medo, que é normal, porque o medo vem para as duas coisas, ele avisa, somente avisa. Olha, pode ser que aconteça alguma coisa que vá te ferir, vá te magoar. Então, o que que você vai fazer com isso, né? Então, sentir medo quando você está numa situação, entre aspas, de perigo, porque é um perigo imaginário, é um perigo que você possa se arrepender. Então, sentir isso é normal, normaliza. Claro, é uma zona de conforto que você não alcançou ainda, digamos que um ambiente que você não conhece, então você sente medo, é normal. Mas você está preparado, preparada para essa situação, você treinou, você mentalizou, você estudou, enfim. Então, se expor a uma situação nova, você vai ter o mesmo medo daquele de você estava na caverna e um predador ia te comer. É o mesmo medo. É um medo paralisante. Cuidado. Mas você ficar parado e não evoluir na sua jornada por causa do medo, nessa situação onde você está preparado, preparada para enfrentar isso já não é que isso vai salvar a sua vida, né? Isso já não é precaução, isso se chama covardia, falta de amor próprio. Você viu? Então, o tema aqui é depende. Depende da situação, depende da sua preparação, depende do seu estado de ânimo, depende de muitas coisas. Então, cada emoção, seja ela qual for, depende da sua situação, depende do contexto. Então, não existem de verdade emoções ruins ou boas, positivas ou negativas, tudo depende. Então, tira um pouco, desmistifica as emoções para que você possa enxergá-las como uma oportunidade. Qual é o aviso que essa emoção está me trazendo? Ponto. Por que que eu estou sentindo medo? Qual é o aviso que está por trás disso? Porque muitas vezes o medo que você está sentindo é porque você não se preparou o suficiente, porque você está dando um passo maior do que a sua perna, porque você não acredita no seu potencial, porque você acha que o lugar que você está profissionalmente não é o merecido por você. Então você vê que o medo aí é o aviso e a sua interpretação é outra coisa. Outra coisa que não tem nada a ver. E quando você consegue separar as coisas, aí você vai enxergando qual é a causa de cada bloqueio que você tem emocional no trabalho. E essa gestão emocional de olhar para si e ver como eu estou gerindo as minhas emoções, o que são as emoções para mim, quais são as emoções que me bloqueiam, né, que não me permitem navegar corretamente. Porque muitas vezes as emoções, quando você não está gerindo elas bem, né, vem uma emoção que principalmente ou é o medo, uma tristeza, são essas fortes, né, ou a raiva, ela te sequestra. Isso em psicologia se chama sequestro emocional. Isso acontece muito, gente. Quem não se sentiu nessa situação de estar numa situação emocionalmente forte e sentir que você tem que reagir, ponto. Eu só quero reagir, independentemente se a situação permite uma reflexão, um raciocínio ou não. Mas sentir que você está sequestrado emocionalmente pelo medo, pela tristeza, pela raiva, até mesmo pelas emoções que são consideradas boas, o amor, a tristeza, porque a gente voa e não volta para a realidade, né? Então, se sentir, né, nessa situação de eu estou sequestrado emocionalmente, me permite separar e parar um pouco o trem.
Eu acho que eu estou mais reagindo a uma situação, estou sendo reativo, acontece eu, pum, devolvo, sem pensar. Ou eu estou sendo mais reflexivo, proativo. Então, a gestão das emoções aqui te permite também, você se livra da situação do sequestro emocional, que é muito normal, gente, muito normal. Quando você se sente sequestrado emocionalmente, você não pensa, você reage. Reage a tudo. E por isso que normalmente, né, as pessoas falam, ai, você tá muito reativo. Nossa, você vai e volta, né, papum, você joga a bola e já devolve, né? Como jogar uma bola contra a parede. O sequestro emocional é isso. Vem a bola e você devolve, vem a bola e você devolve. E o que acontece nessa metáfora, né, de jogar uma bola contra a parede? É que uma hora você cansa de jogar essa bola contra a parede e vai ficando tão rápido esse jogo que uma hora não dá tempo de você pegar a bola, porque o seu pensamento normalmente é mais rápido que a sua ação, o seu corpo, e aí essa bola vem, pum, diretamente na sua cabeça, né? E dói. Muitas vezes, quando você tenta administrar um resultado, uma consequência do seu sequestro emocional, às vezes é uma perda de alguém, né? Que você magoou alguém e a pessoa decidiu se afastar. Você perdeu uma grande oportunidade profissional para alavancar ainda mais os seus resultados, ou perdeu a oportunidade daquele emprego. Ou você não conseguiu um novo emprego porque você se sente muito sequestrado emocionalmente pela a sua atenção, né, num processo de seleção, por exemplo. Ou quando você está empreendendo, você não consegue se liberar dessas amarras do medo. Então, tudo o que você quer fazer para você alavancar ainda mais a sua carreira profissional, para você crescer profissionalmente, imagina que vem o medo e te sequestra, aí você, o que que você faz nessa situação? Nada. Nada, porque te bloqueia. O medo é o mesmo medo que você sente quando você tem medo, por exemplo, de que seu filho está na escada e você fala, meu Deus, ele pode cair, e aí você fica olhando de longe. E é o mesmo medo quando tem um tigre atrás de você, um pitbull, o que for que possa te ferir, né, possa atentar contra o seu estado físico ou mental. É o mesmo tipo de medo. É o medo. Ponto. E o medo, automaticamente, como eu falei, está lá na casinha da amígdala, um sistema muito interno da sua cabeça, que é o instinto primitivo. E ele vai te perguntar o que você quer fazer com isso. Você foge ou você enfrenta? Essa é a pergunta. Você sai correndo ou você vai para a batalha? E muitas vezes é isso. Quando a situação realmente, que são poucas vezes, gente, quando a situação é de vida ou morte, que são poucas vezes no seu dia a dia, aí você corre, você vai para a batalha, o que for. Mas aí você toma a sua decisão. Claro, porque aí é o instinto primitivo da sobrevivência, porque atenta contra o seu estado físico e mental. Agora, quando a situação, que na maioria das vezes não é de vida ou morte, a gente atua igual como se fosse vida ou morte. E é isso que faz a gente perder essa oportunidade de gerir melhor as emoções no trabalho, perder as oportunidades, os clientes, o melhor bem-estar e melhora da vida profissional. Fazer uma má gestão das suas próprias emoções e separar, não saber separar isso, faz você perder oportunidades de crescimento, de negócio, de cliente, do que for. Aí, o aspecto da gestão emocional é central na carreira profissional. E eu diria que na vida. Porque se você não gere bem as emoções, é muito provável, não vou falar aqui com certeza, porque eu não conheço a sua vida, mas é muito provável que você esteja perdendo muitas oportunidades, mas muitas. Constantemente passa aí na sua frente. Mas como você está sequestrado emocionalmente, está preocupado com outras coisas internas que não estão bem administradas, você não pega esse trem. E ele passa, e ele passa, e ele passa, e você nem tchum, tá bom? Desmistifica isso das emoções. Não existem emoções positivas e negativas, ok?
E qual é o impacto da gestão emocional no trabalho, que eu já falei sobre isso? Perde oportunidades, perde relacionamentos, perde cumprir metas, perde crescimento. Você entende que essa parte é tão pessoal que não tem nada a ver com o trabalho, não tem nada a ver com o seu trabalho, o seu gestor, a sua empresa, a sua atividade profissional, não tem nada a ver com o que está fora, está dentro. A sua má gestão não tem nada a ver se a empresa te deu uma oportunidade de desenvolvimento, seu salário, seu contrato. A crise, o país, o mundo, não tem nada a ver. Claro que tudo isso impacta. Impacta porque te coloca contra a parede. E fala para você, agora eu vou ver. Agora eu vou ver se você é capaz de gerir as suas emoções. Porque a vida vem para isso, para testar. Quando você sabe que aprendeu, vem a vida e fala, agora eu vou te testar. Seja com crise, com uma demissão, com um novo cliente, com um novo projeto, um salário novo, que esteja bom ou ruim, não sei. Ok? Então, a vida vem para colocar você contra a parede, fazer essa prova de fogo, para ver se você geriu bem as emoções. Então, o impacto no trabalho é imenso. Fazer uma gestão, uma boa gestão das suas emoções, só tende a ganhar. Você só ganha com isso. E o trabalho é pessoal, é interno, não depende de ninguém. Depende de você fazer uma boa gestão, tá bom? E o que fala a psicologia, né, sobre essas emoções, né? Antes, nos estudos científicos, como eu falei anteriormente, falava muito de, primeiro a gente pensa, depois a gente sente, né? Vem primeiro um pensamento, uma ideia, e depois isso causa uma emoção. Mas depois, com o avanço, né, dos estudos científicos, das observações também que eles faziam dentro da sociedade, principalmente nos Estados Unidos, e depois isso foi indo mais, né, expandindo pelo mundo, eles foram vendo que existia uma coisa que não estava ajustada, não era o pensamento que surgia antes, né, como o ovo ou a galinha, né, não era o pensamento, e sim a emoção. A emoção e o estado emocional surgem primeiro e depois condicionam um pensamento, né? Você primeiro sente uma emoção, primeiro, por exemplo, você sente o medo e depois você pensa. Então você vê que a emoção ela funciona como um filtro e condiciona a maneira que você pensa, que você sente, que você age. Então condiciona totalmente o seu comportamento. As emoções condicionam o comportamento. E é importante aqui você ter muito bem observado esse filtro. Como você está hoje, né, agora mesmo, vai condicionar o que você pensa e o que você sente sobre o seu futuro ou o presente, ou até mesmo do passado, né? Então, esse filtro existe. Então, primeiro você vê qual é o seu estado emocional, como você está hoje. Você está bem, mal, tem uma nuvem negra aí passeando com você na sua cabeça, você está mais otimista, mais pessimista. Isso vai condicionar que você saiba, isso tatua aí na sua pele. Isso vai condicionar totalmente a sua maneira de agir na vida, de pensar sobre o seu negócio, sobre a sua carreira profissional, dentro do projeto, como vai ser o dia de hoje. Quando você levanta da cama, você faz esse check-up e se pergunta: como eu estou hoje? Como eu me levantei hoje? Como foi essa noite de sono? Foi boa, ruim? E quando você percebe isso e você quer mudar o seu dia, porque você pode mudar o seu estado emocional, você não é refém do seu estado emocional. E aí que está a grande sacada. Você não precisa ser refém do seu estado emocional, você pode se libertar disso. Então, você faz esse check-up interno. Olha, eu acordei mal, eu não dormi muito bem, os meus filhos me acordaram, ou tive pesadelo, o que for. Mas eu não acordei muito bem. Então aí você tem que ter uma listinha básica, né, na sua agenda, no seu celular, no seu computador, onde for, de coisas que fazem levantar o seu astral, né, a sua energia, fazem levantar mesmo esse bem-estar.
Ai, Fernanda, mas eu não sei. Não, tem sim. É só colocar a mão na consciência e na memória e falar assim para você: o que faz levantar o meu astral, a minha energia, o meu bem-estar normalmente? É uma música determinada? É uma comida? É uma palavra amiga? É falar com determinada pessoa? É ver um vídeo? Enfim, alguma coisa que esteja ao seu alcance, que você possa fazer isso em qualquer momento, deixar aí como o seu coringa, né? São as suas peças coringas de dias que você não acorda bem, porque a gente tem dias que são positivos e negativos. Ninguém está sempre em cima ou embaixo. Todo mundo tem dias bons e ruins. Aí o segredo é você determinar para você. Quando eu me sentir assim, com um estado emocional que não condiz, ou que eu não quero me arrastar o dia inteiro, sendo que começou o dia agora, então aí eu me permito visualizar essa listinha para mudar o meu estado emocional. Porque se o estado emocional, lembre-se disso, se o estado emocional condiciona os meus comportamentos, pensamentos, ações no meu dia, então eu vou lá na causa e modifico isso. Você pode alterar o seu estado emocional. Essa é a grande sacada. Então, tenha essa listinha com você, guarde ela. O que faz levantar o meu astral, a minha energia? Coisas simples, que dependam 100% de você. Isso ajuda muito e marca a diferença no seu dia. Testa e depois você me conta, tá bom? Aprender a gerir as emoções e administrar não torna você imune. Isso é uma outra frase grandiosa que eu descobri na minha gestão emocional. Porque quando você aprende a lidar com as suas emoções, legal, Fernanda, eu já sei apertar esse botão e esse botão, né, do meu estado emocional. E aí você pensa, pelo menos assim eu pensava, que eu era imune. Ótimo, então agora eu já não vou cair nessa armadilha do medo, da tristeza, da raiva, da alegria, né? Porque é o que eu falei, emoções também que parecem positivas, né? Como podem ser a alegria e o amor, se estão em situações onde elas não são, não deixa você num estado propício, né? De favor, né? De falar assim, eu estou num estado que me ajuda, que é útil sentir alegria e amor, e isso pode ser um pesadelo para você, né? Quem não tem aquela experiência de estar muito na alegria ou no amor e de repente não viu o perigo, não viu um obstáculo e plum, e caiu aí. Porque isso também te cega. Quando não, digamos que não é útil, não é interessante sentir isso naquele momento, porque você não vai controlar a emoção em si, você vai sentir todas as emoções. Isso você não controla, as emoções não são controláveis. Você não controla a emoção, você administra. Lembre-se sempre disso, você administra, gere as emoções, não controla nada. Por mais que sejam as suas emoções, mas Fernanda, são minhas, né? Mas isso vem. Isso é natural, é como da vida. Você não, por mais que seja a sua vida, você não controla a sua vida, né? Você pode estar agora aqui, de repente bate a cabeça, morre e acabou. Então, isso você não controla. As emoções é igual, ok? Você administra, você flui, você dança a música que está tocando, tá? Então, aprender a gerir as suas emoções não te torna imune. Por quê? Porque a vida vem te testar. Vai colocar você contra a parede, vai falar: e aí, vamos lá, bonita? Vamos ver realmente se você aprendeu a gerir as suas emoções. Eu vou te colocar em situações difíceis, situações complexas, para você ver como você está de apta, né? Como você aprova essa lição de casa, né? E eu quero te contar um caso meu muito recente, foi muito interessante. Depois eu vou te contar outro caso mais antigo, mas esse recente foi ótimo. Eu estava na mídia Clubhouse, eu não sei se você conhece, mas é uma mídia de áudio, né, para celulares, e lá rola sempre um bate-papo super interessante, tem vários canais, e eu participo fixamente, né, eu tenho uma parte fixa todos os domingos num canal da Jornada Ágil 731, do meu amigo André Sanches,
E lá a gente estava falando, ele falou, o que que a gente pode falar nesse domingo, né? Porque todos os domingos a temática é autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, né, profissional, mas tudo na parte do eu, né, da pessoa, né, como ela pode evoluir e crescer. Beleza. E aí eu falei para ele, olha, a gente pode falar sobre a gestão emocional, porque isso é um tema sempre presente na vida de todos. Ok, então a gente começou a conversar, entraram pessoas super interessantes para conversar, bom, depois a gente abre, né, constantemente está aberto para fazer perguntas, para participar do debate, porque é debate aberto, não tem agenda, não tem tópicos, não tem nada, somente uma temática e por aí vai, né, a conversa. E é assim, a gente passa uma hora conversando e debatendo esses temas. E de repente entrou uma pessoa, né? Estávamos em 3 pessoas conversando sobre o tema, e uma pessoa levanta a mão, entra no grupo e expõe o caso dela. E essa pessoa falou assim: olha, eu tenho um problema, eu quero abrir um negócio, alguma coisa de empreendedorismo, se não me engano. E ele falou: como é que eu posso gerir minhas emoções nesse caso? Aí o companheiro, no debate, né, dos moderadores, o meu companheiro ali de moderador, falou assim, tá, eu respondo. E começou a responder da melhor maneira possível, super light, super proativo, um fofo, né, falando tudo que ele pensava, o que ele faria na situação dele. E a réplica foi de cair da cadeira, porque ele chegou, essa pessoa que perguntou, falou assim, olha, eu não estou de acordo, né, até aí tudo bem, mas ele começou a xingar esse meu companheiro, o moderador, xingando ele, literalmente, sendo super mal educado. Quando aconteceu aquilo, e olha que a gente faz isso todo domingo, já faz um tempo, e nunca tinha acontecido isso. De repente, quando eu começo a escutar essa má educação dessa pessoa, quando ele começou a colocar, digamos que todo o lixo dele nesse meu companheiro moderador, eu comecei a tremer, né? Eu, assim, porque é só áudio, então a pessoa não me via. Mas de repente eu comecei a ficar com a respiração super curta. Eu comecei assim. E comecei a dar uma tremedeira na mão. Meu coração estava no máximo do batimento cardíaco. E eu pensei, eu falei, o que está acontecendo comigo? Eu falei, por que eu tô assim, né? Ao mesmo tempo que eu escutava o bate-boca, digamos, né? Porque meu companheiro nem bateu boca, ele falou, meu amigo, eu acho que você não tá entendendo. E ele continuava ali, até que o dono da sala, né, o moderador principal, expulsou ele. Não, ele saiu e depois bloqueou ele. Mas o interessante da situação foi como eu estava reagindo com aquilo. Aquilo foi tão agressivo para mim, porque eu não estava esperando, porque normalmente as situações que colocam você contra a parede, você não espera. Quando você espera, você se prepara, né, para o golpe, para a luta, o que for. Mas quando as emoções, digamos que abalam mais, é quando você não espera a situação. E foi muito interessante a minha reação. E eu começava a rir de mim mesma, e eu até falei isso. Falei, gente, eu não sei porquê, mas eu estava tremendo. As pessoas que estavam na sala pensaram que até tinha sido combinado. E as pessoas riam da situação, porque vocês não combinaram e tal. E aí eles falaram, nossa, esse foi a temática da gestão emocional na prática. Porque ele poderia, esse meu companheiro, poderia ter sido super reativo, sequestro emocional total. Mas ele conseguiu separar as coisas, porque aquilo certamente, né, mexeu com ele, não foi indiferente, mas ele soube gerir bem as emoções. E eu escutando aquilo, eu falei, nossa, que agressivo, e senti como aquilo estava me abalando, né? Então, claro, quando você está na situação de resposta, você sente tudo isso, mas quando você tem que responder, você tem que abaixar. E aí, quando eu entrei, eu já separei as coisas. Mas é isso que eu queria te contar. Você não fica imune de todos os sintomas quando a emoção vem. E se você sente, aí é uma dica que eu te dou quando isso aconteça com você e você tem que dar uma resposta. Se você não se vê preparada para dar resposta, né? Pergunta para você ou você tem que reagir, né, naquele momento, e você sabe que a sua reação não vai ser a melhor, se retire. Porque isso se chama amor próprio. Porque você sabe que não está preparada para a situação, e se você reagir, você pode ferir o outro e principalmente se ferir. Então,
É melhor você se retirar de campo. Por mais que a pessoa fale, você é isso, você é aquilo, você é um covarde, blá, 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 é muito mais saudável você dar esse passo para trás do que você dar o soco, essa réplica do soco, né? Se você não se sente preparado, preparada para a situação que provoca emocionalmente você, né? Então, o fato de eu estar escutando aquilo me mostrou, ou novamente, que a gente não se torna imune. O que acontece é que você sabe ser menos reativo quando uma situação instável emocionalmente aconteça, tá bom? E esses são os sintomas, né, que acontecem. A outra experiência que eu queria te contar rapidamente foi quando eu tinha pouca idade, assim, profissional, né, dentro do mercado profissional, acho que eu tinha 3 ou 4 anos dentro do mercado profissional, e eu fui convidada para defender uns resultados no comitê executivo, né, como líder do departamento de formação, de treinamento e desenvolvimento. E nessa, eu fui lá, decorei, tinha todos os meus slides super preparados, e claro, aquela situação era grande para mim, só estavam os sócios, os supergerentes, enfim, estava só o top 10 ali, a nata da nata, e eu fui lá. E o que aconteceu nessa apresentação? Eu apresentei, mas eu estava mega suada, então, o suor do meu corpo se multiplicou por 10, gaguejava, não fluía, bloqueava, cortava o pensamento, enfim. E aquilo, claro, prejudicou um pouco a performance da minha apresentação. Os resultados não, porque estava em slide, mas se eu tivesse que falar isso, como eu estou falando com você aqui, eu ia ficar totalmente bloqueada. De repente, assumir, sabe a cabeça em branco? Isso é muito típico. Isso é como um sintoma muito claro de quando você se bloqueia emocionalmente, a mente em branco. Você tinha tudo decorado, mas estava tudo tão perfeito e de repente, puf, desaparece. Esse é outro sintoma de que você não está sabendo gerir muito bem as suas emoções. Então, vamos listar aqui para ter mais claros os sintomas. Tremedeira, você se sente que está trêmulo, né? Fica as mãos tremendo, talvez não tanto assim, mas você sente que você está instável, não está equilibrado, equilibrada. Então você saiu do seu eixo. Suor, você começa a suar muito, 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 muito. Realmente de maneira desproporcional do que o normal, né? Gagueira, você começa a gaguejar muito, sendo que não é o normal seu. Se é o normal, você triplica isso. Você começa a gaguejar, não saem as palavras. Mente em branco, desaparece tudo que você tinha super claro na cabeça. Mesmo você faz um seu roteiro, né, como eu tenho aqui, dos tópicos, né, que eu tenho que falar para eu não ir por outros caminhos, né, e entregar o melhor para você. Então você tem os tópicos, mas de repente desaparece tudo. Você começa a pensar em outras coisas. O seu foco não está no conteúdo, não está na sua mensagem, está no o que dirão, o que vão falar de mim, o que está acontecendo fora, passou o passarinho, a borboleta, falhou o projetor, estão rindo de mim, tem um carinha que está no celular. Não, o seu foco tem que ser no conteúdo. Porque se está fora, se o seu foco está fora, outra coisa que você perceba, estou falando do foco. Quando o seu foco está fora e o que mais te importa é o externo, isso é um fator típico de uma má gestão emocional, ok? E isso, claro, vai impactar na sua performance no trabalho. Isso é evidente. E vão ver que você está com a folha tremendo, que você não está cômoda na situação de exposição que você tem agora, tá bom? E como melhorar isso, né? Ai, Fernanda, legal, já entendi. Tá claro que eu preciso gerir um pouco melhor as minhas emoções, né? Eu preciso aprimorar um pouco melhor essa situação para me tornar cada vez menos refém, né? Dos meus sequestros emocionais, da minha má gestão, enfim, tá bom? Então vamos lá. A primeira parte em 3 passos, né? Para ficar prático para você. Então, o primeiro passo é você tomar consciência disso, como você está lidando com as suas emoções, né? E colocar realmente por escrito, à mão, como eu estou lidando com as minhas emoções. Eu lido bem? Eu não lido? Eu realmente saio do eixo quando as emoções
não são as melhores, digamos. Eu só fluio bem nas emoções legais, e quando eu estou contra a parede, eu estou contra a maré, eu fico desesperado, desesperada. Quando tem mais estresse, eu espano, eu vou para o espaço. Então, como você está lidando com essas emoções? Se você quiser, você coloca uma nota de 0 a 10. Como você considera a sua gestão, né? A satisfação que você tem na gestão emocional, no seu trabalho, e os impactos que isso está gerando, qual é a sua satisfação nisso, tá bom? O segundo é de cada emoção, você fazer essa matriz que eu falei no começo, do preparado, né? Como de preparada, aqui na vertical, como de preparado eu estou para lidar com essa emoção em diferentes situações, digamos que positivas ou negativas. E aqui, na horizontal, né, para você fazer essa matriz e 4 espaços aí, aqui embaixo, você vai colocar as suas ações, como você está agindo com essas emoções. Porque, claro, quanto maior preparado, quanto você tiver mais em cima, né, dessa vertical de preparação, estou preparado e preparada, e entro em ação, né, que seria os topos aqui, ótimo, porque você está preparado e preparada para lidar com essa situação emocional e você toma ação, você age na situação, você atende aquilo. E também é bom quando você não se sente preparado e não faz nada. Aí você se respeita. Você viu que interessante essa matriz? Porque você já começa a separar esse negócio de positivo e negativo das emoções, né? Se você não está preparado emocionalmente, psicologicamente para essa situação, você se retira. Então, isso é resguardar, é respeitar o seu momento. Não, eu não estou preparada, eu vou ali, vou preparar um pouco melhor a minha situação, vou me sentir mais forte, fortalecido, e depois eu vou. E aí você se respeita, você se dá essa oportunidade de enfrentar a situação de outra maneira, ser menos vítima e mais responsável disso. Isso que te dá um amadurecimento profissional na gestão emocional no trabalho. Você fica um profissional muito mais fortalecido, porque somos pura emoção. Lembra disso. Primeiro temos a emoção e depois o comportamento. Não é ao contrário. Primeiro você sente e depois você reage. Então, ganhar consciência disso te empodera no trabalho. Você é um melhor profissional. A sua vida profissional fica muito melhor, porque você começa a observar de outra maneira os seus próprios desafios, ok? E o terceiro é tomar novas atitudes. Porque quando você faz isso, você toma novas atitudes na empresa, no trabalho, até mesmo na vida, porque você se distancia, se afasta das emoções. Esse é o grande segredo do mindfulness, por exemplo. É você estar num estado tão neutro que é como se fosse outra pessoa, né? Você sente aquilo e observa e respira naquela emoção. Você fica no estado presente enquanto a coisa rola, você vê exatamente, você vê as sensações, as emoções, os pensamentos, enquanto você adota, digamos, uma postura mais neutra, mais de observador, observadora da sua própria situação. É isso que você tanto ganha no mindfulness, nesse tipo de meditação, que você se afasta disso. Mas não é se afastar para falar, isso não é meu. Não. É se afastar para tomar responsabilidade e ampliar o seu nível de consciência. Como disse o Viktor Frankl no livro, né, o grande best-seller desse autor, né, esse psiquiatra, né, que esteve no Holocausto, né, dessa época da nossa história da humanidade, e ele viveu esse momento. E ele pôde colocar no livro como foi, né, o duro que foi esse momento da vida dele e o que diferenciava as pessoas que, digamos que iam para uma situação de vida ou morte e outras que estavam tão desesperadas que morriam antes.
de realmente passar por aquela situação. Então, para ele, né, bem resumindo aqui o livro, existem 2 pontos. O ponto que vai acontecer da ação, do acontecimento em si, e da sua interpretação e ação disso. Então, do fato e da sua reação. Então, existem esses 2 pontos, A e B. E entre A e B é o seu nível de consciência. Essa ampliação do nível de consciência. É como se você desse stop no tempo. Você pausasse totalmente o tempo de reação, porque vai muito rápido isso daqui. Muitas vezes a gente acha que tem que dar resposta já, mas não é assim. Quem dá a resposta já é a reação das nossas emoções, é a emoção descontrolada, desequilibrada que quer responder, pum, porque quer se defender, não quer ficar para trás, enfim, depois vem um julgamento aí unido, né? Então, você ampliar, dar espaço entre o fato em si e a sua reação vai te permitir ser mais livre das suas emoções, nesse sentido. Você não vai ser reativa a uma emoção. Você vai poder escolher, literalmente escolher o seu comportamento. Porque você vai abaixar o nível de tensão e estresse que aquela situação te provoca e mandar mais oxigênio para os seus neurônios para você pensar melhor, raciocinar melhor e poder dar uma resposta mais adequada e que esteja a seu favor. Que você não perca e se engane. E você vê outra vez, isso está dentro, não tem nada a ver com o de fora. A sua melhora profissional, a sua melhora como uma qualidade melhor de profissional que você está dentro, não está fora, não depende de ninguém, nem da empresa, nem do salário, nem de nada. Depende do seu tipo de comportamento e amadurecimento aqui. E nesse caso, que a gente está falando da gestão emocional, como é tão importante você se liberar disso. Então, cada vez que você observa de longe as suas emoções, permite ampliar esse estado de consciência. E lembra disso, você não precisa reagir já. Você pode falar, olha, um momento, eu vou dar uma volta, e depois eu volto, ou eu vou no banheiro, só um minutinho, depois eu te respondo. Ah, mas eu quero uma resposta agora. Não, calma aí. Ok? Sempre você pode encontrar esses espaços de lucidez, de consciência, para tomar uma decisão muito mais alinhada com o que você deseja, com o seu objetivo profissional, ok? E quais são os benefícios de tudo isso, né? Principalmente, eu vejo assim, o principal benefício de você fazer uma boa gestão emocional no seu trabalho é você saber fluir em situações que estão contra. Tá tudo contra. E você tem que remar, tem que nadar contra a correnteza. Então, você saber gerir as suas emoções, administrar suas emoções, você ganha um turbo nesse nado. Você começa a nadar muito mais rápido, porque você ganha oxigênio. Você ganha uma força imensa. E você vai perceber isso, quando você gere melhor, você come o mundo inteiro. Já problemas que eram grandes se tornam super pequenos. A sua percepção de problemas começam a mudar como oportunidades ou aprendizados. Você já começa a trocar totalmente a forma com a qual você percebe a sua realidade, o seu trabalho, a sua dificuldade. Ah, eu pensava que meu trabalho era uma droga, não conseguia, e de repente eu mudei esse mindset e a pessoa começa a enxergar isso muito melhor. Então, esse é o grande benefício de você fluir melhor no seu trabalho, tá bom? E isso, claro, você começa a ser mais proativo. Eu sei que eu tenho essa debilidade, essa vulnerabilidade nas emoções, então o que eu faço? Eu ajusto isso, eu aprendo. Eu me coloco em situações mais seguras para aprender. Então, você permite esses espaços, esse aprendizado, né? E a mente de aprendiz, não a mente em branco que eu falei, você começa a ter uma mente mais de curiosidade, falar, eu tenho que trabalhar isso, então eu trabalho isso. Isso acontece no método sétimo sentido, né? O método que eu desenvolvi para a pessoa encontrar essa vocação, né? Realmente esses talentos, essas habilidades, e tornar isso o meio de vida dela, ela se dedicar profissionalmente àquela profissão que ela tanto ama.
Então, quando a pessoa passa por todo esse processo, né, de ter mais certeza profissional, de saber que está no caminho certo, de saber é isso que eu amo, que eu quero transformar na minha vida profissional, ela passa por muitos processos, mas principalmente esse da gestão emocional, né? Como olhar esse passado das emoções e ver o que está mal resolvido, porque aí está também outra chave da gestão emocional. Sempre que você sente alguma coisa, isso está relacionado com alguma coisa do passado, isso conecta. Por isso que tira você fora do eixo, porque conecta com alguma história, com alguma coisa mal resolvida do seu passado, e principalmente do passado pessoal, né? Não existe essa separação de vida pessoal e profissional, é uma vida. E você mistura isso constantemente, né? As suas habilidades, seus problemas, suas coisas boas, ruins, tudo vai no mesmo saco. E aí, quanto mais consciência você tem dessa vulnerabilidade, disso que não está bem resolvido, de você desatar esses nós, mais você vai fluir e ter consciência de escolher as melhores ferramentas. Ah, isso eu preciso no trabalho, isso eu preciso na minha vida pessoal, social, familiar, e aí vai. Então, amplia a consciência de seleção das melhores ferramentas, aquelas que deixam você mais empoderado, empoderada como profissional. E tudo depende de você. Essa é a grande maravilha da questão. Não depende de ninguém, depende de você. É sua, tá contigo. Só estica o braço e pega. Não custa nada, é grátis. Então, se permita isso. E no método se vê perfeitamente quando as pessoas se dão conta disso, falando, não, eu não acredito, isso vem lá de trás. Então, você começa a desatar os nós. E só a consciência de perceber aonde está esse nó, desata um nó. Já começa a desatar o nó e depois você vai trabalhando no limpar um pouco essas feridas, essas mágoas que aconteceram no passado, tá bom? E o fechamento que eu gostaria de deixar aqui para você da live de hoje, né, da gestão emocional no trabalho, é uma coisa maravilhosa que eu descobri e eu me perguntava muito. Quando eu identificava essa vulnerabilidade, o que não estava bem, eu me perguntava, até quando aguentar isso? Para que aguentar isso? Por que esperar até a próxima explosão, até a próximo sequestro emocional? Para que esperar um momento crítico para trabalhar essa gestão emocional? Para que chegar a perder oportunidades, relacionamentos, metas, objetivos, mais salário, mais prosperidade? Para que esperar perder tudo isso para eu gerir melhor as minhas emoções? O que eu estou esperando? De que outro sinal eu preciso para começar já? Eu preciso de mais um tombo? Eu preciso perder mais coisas para me dar conta que eu não estou no caminho certo? Que as minhas emoções estão falando muito mais? Somos seres emocionais, independentemente do seu grau de experiência profissional, de amadurecimento, independentemente da posição onde você está na sua carreira profissional, somos seres emocionais. E quanto antes você trabalha a sua gestão emocional, melhor será a sua vida profissional e pessoal. Então não espere a próxima explosão para trabalhar isso. Se liberte desses sequestros emocionais. Não precisa ser refém das suas emoções para você ter melhores resultados, não precisa. E você pode mudar o seu dia a dia, você pode recondicionar, né, os seus dias quando você não acorda bem. Agora, se você quiser não ficar bem, tá ok, somente tem as consequências, mas você adotou, né, você falou, não, eu quero ter um dia ruim, então pronto, beleza. Agora, se você quer sempre ter dias melhores, então você se pergunta no começo do dia, como eu estou? E se não estiver bem, vai lá e modifica. Coloca aquela música legal, come aquele café da manhã maravilhoso, faça aquilo que está no seu alcance para você modificar o seu dia. Você pode alterar o seu estado emocional. É seu, isso sim você altera, sempre quando você tenha identificado o que te ajuda a alterar isso. Isso não vem sozinho, não é mentalizar e acabou, não. É mentalizar e agir, ok? E é isso. Essa é a live de hoje.
que eu queria deixar para você, de gestão emocional do trabalho, as minhas melhores reflexões sobre isso, que realmente mudou a minha vida, mudou o chip e me deu mais consciência da importância da gestão emocional no trabalho, para ter melhores resultados e uma melhor vida profissional, tá bom? Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.